Então, vamos lá, pessoal, vamos dar retorno. Então, vamos continuar falando. Agora, vamos falar dos deveres dos policiais militares, tá? Então, já esquematizei aqui no quadro a partir do artigo 46, né? Temos assuntos aqui interessantes. E aí já está o esquema aqui no quadro. Vamos lá, então. Dos deveres, tá? Então, nós tínhamos falado aqui, ó, antes da ética, né? Das obrigações em questões éticas. E agora vem os deveres do militar. Então, ó, os deveres do policial militar emanam de um conjunto de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar ao Estado e ao serviço, compreendendo dedicação integral ao serviço e fidelidade à instituição, culto aos símbolos nacionais, probidade e lealdade, disciplina e respeito à hierarquia, rigoroso cumprimento das obrigações e ordens e obrigação de tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. Isso aqui é muito importante, tá? Como vocês vão ter hierarquia e disciplina, dentro da hierarquia e disciplina, o superior aqui, ó, ele tem que tratar o subordinado com dignidade e urbanidade. Tá? Dentro da... Claro que nas escolas de formação a gente esquece um pouco isso, né? Mas no dia a dia tem que obedecer. Vamos lá, então. Próximo aqui, ó, ainda dentro dos deveres, vamos falar, então, um pouco sobre o compromisso do policial militar. Né? Então, já vamos treinar o compromisso aí que vocês vão fazer. O que é o compromisso? Né? É prestar um compromisso de honra. Tá? Vocês vão fazer um juramento lá, como militares. Então, todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, mediante a inclusão da matrícula e nomeação, prestará um compromisso de honra, no qual, né, afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policial militar e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-la. Tá? Então, aqui está o compromisso. Ó. O compromisso a que se refere terá de um caráter solene, então vai ser uma solenidade militar, onde a tropa toda vai estar em forma, né, para que vocês prestem esse compromisso. Tão logo o policial tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento dos seus deveres e como integrante da Polícia Militar. Então, após um período de formação ali, vocês vão fazer o compromisso, tá? E o compromisso, né, vai ser uma formatura solene, e aí vocês vão lá fazer o compromisso, né? Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Tá? Então, esse é o juramento, né? Ele é feito em alto e bom tom, para que todo mundo ouça, ok? Aquele de saltar as veias aqui do pescoço, né? E aí vocês fazem o compromisso. E aí tem o compromisso do aspirante, tem o compromisso do oficial e compromisso do terceiro sargento. Cada um deles faz um compromisso depois, tá? Então, eu não vou ficar lendo aqui os compromissos deles, porque não vai cair na prova. Mas olha só, ao ser declarado aspirante oficial, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço, à manutenção da ordem, segurança, mesmo, entendeu? Muito parecido com o de soldado ali, tá? Vamos lá, então. Esse compromisso, na verdade, nada de soldado, tá? É de todo aquele que ingressa. É o primeiro compromisso, é esse. Todos prestam esse compromisso. Vocês vão prestar lá na academia, tá? Vamos embora. Aqui nós temos questões de prova, tá? Vejam bem, caiu tudo aqui, né? Que podia, caiu nesse slide aqui, tá? Então, já caiu questão do 35, dos dois parágrafos, do 36 e do 37, tá? Então, vamos embora. O comando é a soma da autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente, quando conduz homens e dirige uma organização. Então, o que é o comando? Comando é a soma de autoridade, tá? Quando vocês forem conduzir homens ou organizações militares, tá? O oficial ele é treinado para o comando, mas, né, em algumas situações o praça também comanda, tá? Organizações menores e também subordinados que estejam, por exemplo, sob o seu comando, tá? O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal. Cuidado, ó. Não é uma prerrogativa da pessoa, é do cargo, tá? Em cujos exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe, tá? Então, cuidado aí, ó, com os conceitos aí que são questões de prova, tá?
do artigo 35. Continuando ali, ó. Aplica-se a direção e a chefia das organizações no que couber aquilo que foi estabelecido para comando, tá? Então, comando, direção e chefia tem aí as mesmas regrinhas desse artigo 35. 36. A subordinação, isso aqui é importante, ó. Então nós vamos ter uma hierarquia e veja o que diz ali o estatuto, ó. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da PM. Ok? Então significa que, né, não é nenhum demérito ser subordinado ou ser superior, né, algum mérito, tá? É dentro de uma hierarquia, de uma disciplina, dentro da instituição, tá bom? Cuidado ali com a palavrinha não afeta, tá? Você pode tirar o não ali. 37. O oficial é preparado, essa aqui é a questão, ó. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de comando, chefia e direção das organizações. Então, o oficial é treinado para o comando, tá? E aí vai vir a resposta que tu queria saber, Michel. Ó. E o subtenente e os sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, tá? A gente chama que o sargento e o subtenente é o elo de ligação, porque ele exerce funções de comando, mas também de execução, né? E faz esse elo entre os círculos hierárquicos. Auxiliam e complementam as atividades dos oficiais no adestramento e emprego dos meios, quer na instrução, quer na administração policial militar, bem como ainda empregados na execução de serviço do policiamento ostensivo. No exercício das atividades mencionadas nesse artigo, e no comando dos elementos subordinados, subtenente e sargento deverão impor-se pela lealdade, exemplo e capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa ininterrupta das ordens, regras de serviço e normas operativas pelas praças que lhes estejam diretamente subordinados, bem como pela manutenção da coesão e da moral da tropa. Então, por isso que a gente diz que o sargento é o elo de ligação, ele mantém a tropa, né, motivada e no cumprimento das suas ordens ali, tá? Por exemplo, nas Forças Armadas, quem foi um dos heróis de guerra do Brasil na Segunda Guerra foi o sargento Max Wolff Filho, que ele era um líder lá das tropas brasileiras na Segunda Guerra e foi condecorado ali por isso, né? Então, o cara que vai fazer o elo de ligação, que é o subtenente sargento, ele tem que manter a tropa motivada, né? E os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. Cuidado, essa aqui já caiu, tá? Então, o cabo soldado não é comando, é execução, tá? Então, o sargento ele auxilia e complementa as ordens oficiais. O oficial é comando e o cabo soldado é execução, certo? Vamos lá. E as praças especiais? Quem são as praças especiais? São os aspirantes e os alunos, né? Então, as praças especiais, cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que são pertinentes, exigindo-lhes a inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado. Tá? Então, a missão do praça especial é se dedicar ao estudo. Porque nós estamos falando de aluno, né? Então, o aluno tem que se dedicar ao estudo. Tá? E, além disso, o aprendizado técnico profissional, aprender a profissão lá. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Então, quem dá a ordem responde pela ordem. Tá? No cumprimento da ordem recebida, o executante responde pelas omissões, excessos e erros. Então, quem dá o comando responde integralmente pelo comando, e quem executa, né, quem recebe a ordem, o executante, ele responde por aquilo que ele for omisso na execução, aquilo que ele foi em excesso e aquilo que ele errou. Né? Por exemplo, um oficial dá um comando lá de que é para prender o meliante e o cara entende que é para matar o meliante. Né? Então, exagerou aí, né, na interpretação da ordem e vai responder pelo excesso. Ok? Vamos embora. Violações das obrigações. Então, o que acontece se houver uma violação das obrigações? A violação das obrigações do dever policial militar constituirá em crime, contravenção ou transgressão. Tá? Então, se o militar viola suas obrigações e deveres, ele pode se enquadrar num crime, numa contravenção ou numa transgressão disciplinar.
Se for crime ou contravenção, nós vamos encontrar isso no Código de Processo Penal Militar. Tá? Os militares têm um código penal próprio. Tem o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. E os crimes militares enquadrados na lei. E a transgressão disciplinar é uma transgressão de caráter administrativo. Tá? Por exemplo, faltar com a verdade é crime? Não, é uma transgressão disciplinar. Tá? Então, a violação dos preceitos da ética é tão grave, olha só, nós vimos ali os preceitos éticos, né? Então, ó, violar os preceitos da ética, por isso que é grave, por exemplo, um militar expor aí a corporação num videozinho, né? Então, olha só, a violação dos preceitos de ética é tão grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem comete. Então, se for um oficial que cometeu, é mais grave que o que se fosse um subtenente, é mais grave se fosse um sargento, entenderam? Quanto mais o grau hierárquico, mais grave é. E mais punido ele tem que ser. Por exemplo, aquele oficial, né, que foi lá na Copa do Mundo, lá, que fez aquele vídeo com as mulheres, aquilo é gravíssimo, né? Por quê? Porque ele é um oficial da Polícia Militar. Tá? No concurso de crime militar e de contravenção e de transgressão, então, se aquele fato que ele fez possa ser enquadrado como um crime militar, uma transgressão e uma contravenção, vai prevalecer o crime. Tá? Então, por exemplo, um militar, aí, um policial militar, vamos pensar o seguinte, ele vai no posto e abastece seu carro particular com combustível do batalhão, por exemplo, praticou um crime. Tá? Então, o crime prevalece sobre a transgressão. Ele vai sofrer vai ser processado por um crime. Na inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta da exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o policial militar a responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar e penal. Tá? Então, por exemplo, o militar, numa inobservância das normas, causou alguma situação de responsabilidade, ele responde de forma funcional, pecuniária, né, indenizar, disciplinar ou penal, consoante as legislações. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinária ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do militar com o cargo ou a incapacidade para o exercício das funções. Tá? Vamos lá. Artigo 44. O policial militar que, por sua ação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar uma incapacidade no exercício das funções, será afastado do seu cargo. Tá? Então, se o militar se tornar aí incompatível com a função, ele é afastado do cargo. Tá? São componentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício das suas funções. Tá? Então, são competentes o governador e o comandante-geral da PM. São esses dois cargos que podem afastar os militares das suas funções. O policial militar afastado, nas condições mencionadas nesse artigo, ficará privado do exercício de qualquer função até sua solução final do processo. São proibidos quaisquer... Isso aqui é aquilo que nós estávamos falando, ó, questões de manifestações políticas. Ó. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto de atos de superiores, quanto de caráter reivindicatórios ou políticos. São proibidos para o militar, tá? Vamos lá. Os policiais militares nos crimes militares serão processados e julgados na Justiça Militar Estadual. Então, nós vimos isso na Constituição Estadual, né? Então, o militar, num crime militar, ele é julgado na Justiça Militar Estadual. E a Justiça Militar Estadual é formada por duas instâncias, lembram? A primeira instância é o Conselho de Justiça e a segunda instância é o TJ, é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá? Então, serão processados pelo Conselho de Justiça, em primeiro grau, e em segunda instância o Tribunal de Justiça. Aplicam-se aos militares as normas do Código Penal Militar, CPM. Continuando. O regulamento disciplinar da Polícia Militar, o chamado RDPM, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, né? Nós no Exército é o chamado RDE, tá? Então, RDPM, ele traz as transgressões. Cuidado, ó. Os crimes é no CP, tá? Ó, os crimes, eles estão no Código Penal Militar.
tá? As transgressões disciplinares no regulamento disciplinar. São disciplinas administrativas, tá? Não são crimes. Por exemplo, chegar atrasado no expediente é uma transgressão disciplinar. Abandonar o posto, não ter zelo com o armamento, tudo isso são transgressões disciplinares. Tá? As penas disciplinares de detenção e de prisão ou prisão não poderão ultrapassar 30 dias. Cuidado com essa, tá? Ó, no regulamento disciplinar, ou seja, na disciplina, o militar pode ser preso, tá? E olha só, as penas são de detenção, de prisão, não podem ser superiores a 30 dias, tá? Lembre que não cabe habeas corpus nas prisões disciplinares. É aquilo que está na Constituição Federal. Existe exceção? Sim. Se o processo disciplinar não respeitou o devido processo legal. Tá? 30 dias, né? Pode ser até 30 dias, é o máximo, né? Vendo o sol nascer quadrado lá. Ok? Continuando então, artigo 48 aí, ó, vai tratar do oficial, ó. Então, o artigo 48 vai tratar do oficial, o 49 das praças ali, ó. O artigo 48 diz assim, ó: o oficial presume-se incapaz de permanecer como militar da ativa, será submetido ao conselho de justificação. Então, se for um oficial incapaz, ele vai ser julgado por esse órgão aqui, ó, conselho de justificação. Tá? E se ele perder aqui, ele tem direito ainda a um recurso perante o Tribunal de Justiça. Tá? Então, o oficial, ó, presumidamente incapaz de permanecer no serviço público, né, como policial militar, será submetido ao Conselho de Justificação. O oficial, ao ser submetido ao Conselho de Justificação, poderá ser afastado do exercício das suas funções automaticamente ou a critério do comandante. Vamos pensar o seguinte, um oficial da Polícia Militar que é pego aí recebendo propina. Tá? Ele pode ser aí submetido, né, e ser, inclusive, já afastado das suas funções e submetido ao Conselho. Tá? Compete ao... Ah, sim, perde igual. Após a estabilidade, ele entra nessa situação aqui. É de ser indigno para o oficialato. Nós vamos ver daqui um pouquinho, tá? Mas então saiba que o oficial, quando ele é incapaz de permanecer, ele vai para um conselho de justificação, tá? O praça não. O praça vai para o conselho de disciplina. Então, cuidado. Qual é mais provável de cair na prova de vocês? O concurso que vocês estão fazendo. Vai para o Tribunal de Justiça. Não, vai para o Tribunal de Justiça, mas na Câmara Militar lá. Tá? Para cuidar do... Olha só, compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos do Conselho de Justificação. Tá? Os oficiais reformados e os oficiais da reserva remunerada também podem ser submetidos ao Conselho. Então, aqueles que estavam na inatividade, né, que é o reformado ou o que está na reserva, podem também sofrer. Então, não é porque o cara está aposentado que não pode sofrer. E os praças, ó. Então, vem aqui o aspirante oficial, que é o praça especial, né? Bem como as praças com estabilidade. Então, vejam que nós nem estamos falando em praça sem estabilidade. Praça sem estabilidade vai a bem da disciplina. Tá? Aqui nós estamos falando de praças com estabilidade. Então, o aspirante oficial e o praça com estabilidade, quando ele for julgado incapaz de permanecer como policial, ó, ele vai para o Conselho de Disciplina. Tá? E, na forma desse artigo, ó, o aspirante e o praça com estabilidade assegurada, ao ser submetido ao Conselho de Disciplina, serão afastados de sua atividade. Compete ao comandante-geral da Polícia Militar, em última instância, os processos oriundos do Conselho de Disciplina. Então, aqui, povo, ó, o praça do Conselho de Disciplina vai para o comandante-geral da PM, não vai para o TJ. O praça com estabilidade, o recurso dele vai para o comandante. Ou seja, vai ser outro oficial que vai julgar ele. Aqui não. Aqui é um juiz, desembargador do Estado. Tá? Então, cuidado, né? Quando forem militares lá. Tá? As praças reformadas e também aquelas na reserva remunerada também se submetem ao Conselho de Justiça. Tá? Então, tanto da ativa quanto reserva ou da reformado também se submete a esses conselhos. Continuando, então, agora o artigo 50 vai tratar dos direitos dos policiais. Tá? Já falamos da ética, dos valores, dos deveres, e agora vamos falar um pouquinho dos direitos também. Né?
E aí, deixa eu só ver ali, 51. Tá. Olha só, são direitos do policial militar. A garantia da patente. Quem tem patente? Não é patente de banheiro, tá? É patente. Quem tem patente? Praça ou oficial? Oficial. Oficial tem carta patente, tá? Então, a garantia da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres, quando oficial. Então, o oficial tem patente, tá? A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou a melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar com mais de 30 anos de serviço ser homem e 25 ser mulher. Então, né, vai receber lá uma remuneração a mais, lá pelo um grau hierárquico a mais. Nós vamos ver isso depois. A remuneração com base no soldo integral do posto ou graduação, quando contar com menos de 30 anos ser homem e 25 anos de mulher, for transferido para a reserva remunerada ex officio por ter atingido a idade limite de permanência em atividade. Nós vamos ver que tem uma idade limite para ficar em atividade. Quando atinge aquela idade limite, mesmo que não tenha tempo de serviço ainda, aí ele vai receber ali, ó, o soldo integral da graduação que ele estava. Tá? Depois nós vamos ver isso aqui. Nas condições e nas limitações impostas na legislação, né, a estabilidade com as praças, quando praças com 10 anos ou mais de efetivo serviço. Então, as praças, estabilidade 10 anos. Tá? Continuando. Então, dentro das peculiaridades ainda, ó, o uso de designação hierárquica, ocupação de cargo correspondente ao posto ou graduação, percepção da remuneração, constituição de pensão militar, promoção, transferência para reserva, férias, afastamentos temporários, licenças, demissão, licença voluntários, porte de arma quando oficial em serviço ou na inatividade, tá? Porte das praças com restrições impostas pelo comandante militar, impostas pela Polícia Militar, a assistência jurídica quando infração penal, auxílio funeral para si e para os seus dependentes, a moradia para o policial em atividade. Então, aquela situação que nós vimos, né, que o policial pode receber uma moradia funcional, né, em relação à função que ele exerce. Tá? Então, essa moradia, ó, para os policiais militares em atividade, o alojamento em organizações militares quando aquartelado, a habitação para si e seus dependentes em imóveis sobre a responsabilidade do Estado. Vocês não vão ter a oportunidade de ficar internado, né? A Polícia Militar acho que não é mais internato, né? Eu fiquei internado 1 ano e pouco, né? Fiquei um ano no NPOR, mas depois 1 ano na ESA, internato mesmo. No NPOR é só 3 meses de internato. E o internato é considerado a moradia, né? Tu vive ali, né? Tá? Continuando então, ó, a percepção de remuneração e melhoria. Tá? Então, o oficial, isso aqui é só a regrinha que não vai cair em prova, tá? Estou só explicando aqui para a gente não perder de falar sobre tudo, só para vocês entenderem. Ó, o oficial militar do estadual, quando contar com mais de 30 anos de serviço ser homem e 25 ser mulher, ao ingressar na inatividade, perceberá os proventos correspondentes ao seu posto imediato. Então, se ele é capitão, ele vai receber o posto de major. Ele não ganha uma graduação a mais, ele recebe a remuneração de uma graduação a mais. Então, se vocês são subtenentes, vão se aposentar como segundo tenente, tá? Em termos de remuneração. O oficial militar, ó, estadual, quando ocupante do último grau hierárquico, ou seja, for um coronel, ao ingressar na atividade, perceberá um acréscimo de 17% aqui. O subtenente, ó, ao ingressar na atividade, perceberá os proventos do posto de segundo tenente. Os demais praças, quando contarem com 30 anos de serviço, os 25 ser mulher, ingressarem na atividade, aos subsídios da graduação imediatamente superior. Então, se é terceiro sargento, segundo, se é segundo, primeiro, se é primeiro, subtenente. Tá para cair isso aqui, tá? Tem que aproveitar para entrar logo. Tá? Eles querem colocar os militares também na reforma, né? Os militares hoje se aposentam com 30 anos, né? Então, e mulheres 25. Vamos lá. São considerados dependentes do policial militar a esposa, o filho menor de 21 anos, inválido ou interditado, ou seja, filho menor de 21 anos, ou inválido ou interditado. A filha solteira, desde que não receba a remuneração, essa é aquela famosa pensão da filha, já ouviram falar? Né? Só não pode casar, né? Aí a filha continua recebendo aí as pensões, né? Tá? O filho estudante menor de 24 anos,
a viúva, o enteado, viúva do militar, esposas com direitos à pensão. Então, são os dependentes aí dele. Ok? São ainda considerados dependentes aqueles que vivem sob sua dependência ou sob o teto e expressem declarados na organização a filha enteada, tutelada, quer viúva, separada, judicialmente divorciada, desde que não recebam remuneração. Tá? Então, aqui tem uma série aqui ainda de dependentes para vocês fazerem uma leitura. Não temos aí questões fortes de prova ainda. Tá? O policial militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo disciplinar de um superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor recursos. Tá? Então, toda vez que, por exemplo, o policial militar sofreu uma transgressão, lá, um processo disciplinar, ele pode ter recursos. Tá? E os recursos estão aqui, ó, no artigo 51. Tá? Então, nós temos as espécies de recursos do policial aqui, ó. São 3 recursos. Ele tem o pedido de reconsideração, a queixa e a representação. Tá? Então, vamos ver cada um deles ali. Ó. Poderá interpor recurso, pedido de reconsideração, queixa e representação. O direito de recorrer na esfera prescreve em 15 dias corridos a contar da data de recebimento da comunicação oficial, quando o ato de que decorra de composição do quadro de acesso. Então, para o quadro de promoção, tem 15 dias. Nos demais, 120 dias nos demais casos, para ele entrar com recurso. O pedido de reconsideração, a queixa e a apresentação não podem ser feitos coletivamente, sempre individualmente, né, fundamentado. O policial militar só poderá recorrer ao judiciário, isso aqui ele sofre uma transgressão disciplinar, ó. O policial militar só pode recorrer ao judiciário após esgotado todos os recursos administrativos e deverá participar essa iniciativa. Isso aqui é muito importante. Existe aqui, não é para fins de prova, tá? Mas é para fins de militar mesmo. Então, por exemplo, o militar está sofrendo uma perseguição e sofreu um processo. Tá? Ele não pode levar isso para o judiciário enquanto ele não esgotar na esfera administrativa os seus recursos. E quando ele for ingressar, ele tem que comunicar por escrito para o seu comandante que ele está ingressando com uma ação judicial. Então, tem que dizer o seguinte, ó, estou lhe participando, que eu estou ingressando com uma ação judicial, por causa desse processo. Por exemplo, vou entrar com uma ação anulatória aí, né? Vamos pensar que o processo não deu contraditória e ampla defesa dele, tá? Sim. Não, nenhuma. Só como gestor. Como gestor, sim. Por exemplo, a organização do trânsito, por exemplo, atividades aqui em Chapecó. Vamos pensar o seguinte, o prefeito está organizando a FEISMA em Santa Maria, como é que é aqui a EFAP. Tá? Então, ele tem ali uma coordenação com a Polícia Militar, né? Mas, fora isso, não. Ele não pode porque são graus... o prefeito cuida da prefeitura, né? Do município, né? O Estado, a segurança pública estadual. Quem é o chefe da Polícia Militar é o governador. Daí, tá? Vamos lá. Então, cuidado com essa questão. Isso aqui é mais na prática do dia a dia do militar. Tá? Ele não pode ingressar sem esgotar os recursos. O policial militar são alistáveis como eleitores. Então, essa aí que eu coloquei aqui também. Ó. Então, eu posso me alistar como eleitor sendo um policial e eu posso concorrer a um cargo, as regras estão aqui. As regras também estão na Constituição Federal, tá? Mas especificamente para nós aqui serve o Estatuto. Tá? Então, vamos lá. Ó. Os policiais militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirantes, subtenentes, sargentos e alunos do curso de formação superior, tá? De formação de oficiais. Então, quem pode votar? Oficial, aspirante, subtenente, sargento e aluno oficial. Então, os praças, né, os cabos soldados não votam. Tá bom? Eles não podem votar. São considerados inalistáveis. Tá? Vamos embora. Para fins lá da Constituição, né, lembra que o inalistável é o soldado, é o conscrito. Hã? Motivo é para não fazer manifestação política. Ela é geral, só que isso aqui vem da seguinte situação. Ó. Como é que eu mantenho a organização, né, controlada, politicamente não se envolvo com questões?
né? Os militares eles têm essa visão de que não deve se envolver com a política. Tá? Então, é essa a ideia aqui. Né? Por isso que somente os quadros de comando têm possibilidade de voto. Tá? É uma questão de manter a hierarquia da tropa mesmo. Assim, tá? Isso aí vem das épocas ditatoriais e tal. Né? Então, ok? Vamos embora. Na prática, né? Hoje, né, todo mundo se manifesta e tal. Mas cuidado, que isso aqui é uma questão que se botar na prova, a maioria vai errar. Tá? Se, por exemplo, botar que o cabo soldado pode votar, né? Pelo estatuto, não. Tá? Continuando aí, ó, os policiais militares alistáveis são elegíveis atendido às seguintes condições. Tá, mas e o policial, ele pode ser eleito? Tá? Ele pode ser eleito, elegível? É outra regra, tá? Então, a primeira regra, ó, o policial militar que tiver menos de 5 anos de efetivo serviço, será, ao ser candidatar a um cargo eletivo, será excluído ativo mediante demissão ou licença ex officio. Então, se está com menos de 5 anos, ó, é excluído do serviço ativo. Perde o vínculo com a administração, tá? Se tiver com mais de 5 anos, ó, o policial militar em atividade com mais de 5 anos ou mais de serviço, ao se candidatar, será afastado temporariamente do serviço e agregado. Ele fica como agregado, tá? O agregado, ele fica como um excedente no quadro, tá? Então, ele fica temporariamente afastado como um agregado. Tá? Isso aqui é interessante, que é um termo militar, tá? Ficar agregado. Ele fica agregado ali, ó, considerado como se estivesse naquela LTIP, licença para interesse particular. Então, um exemplo aqui, por exemplo, militar é o próprio Bolsonaro, né? Que é capitão do Exército, né? Que foi alistado, então, automaticamente passa para a reserva, tá? Então, olha só, se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva. Então, se tem aqui também, acho que um deputado estadual que é militar, não tem? Acho que tem um sargento, acho que é. Então, se ele, a partir do momento que ele é eleito, ele passa para a inatividade. A partir do momento da eleição, tá? Automaticamente vai para a reserva remunerada. Continuando, então. Opa. Só que a regra da Constituição é um pouquinho diferente, tá? Então, vamos seguir o estatuto aqui. A não ser ele vai responder como um civil. Como ele está ali, ele passou por inatividade, a não ser que ele pratique um crime militar. Vamos pensar o seguinte, né? O Bolsonaro vai numa organização militar lá e pratica um crime militar dentro de uma instituição militar, né? Ele vai ser julgado como um militar da reserva, né? Então depende muito do contexto ali né? Porque ele não deixa de ser militar da reserva. Isso ele continua aplicando a ele aquilo que couber, tá? A remuneração dos militares compreende o vencimento, os proventos, indenizações e outros direitos e é devida a bases estabelecidas em lei especial. Vamos lá, continuando ainda. Os policiais militares perceberão salário família conforme a legislação. O adicional de tempo de serviço será concedido à base de 6% do soldo por triênio de serviço. Tá? Então, aqui nada muito... Tá? Só saber o seguinte, o militar ele recebe soldo. Tá? Então, o soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto os previstos em lei. Por exemplo, pensão alimentícia ou indenizações à fazenda. Tá? Então, aí ele pode sofrer aí penhora dos seus bens. O valor do soldo é igual ao do policial da ativa, remunerada ou reformada. Continuando então, ó. Por ocasião da passagem para a inatividade, o policial militar terá direito a tantas cotas de soldo quantos forem os tempos de serviço, computáveis para a inatividade, até o máximo de 30 anos. Tá? Isso aqui é interessante. Tá? Então, quando passa para a inatividade, ó, tem tantas cotas de soldo quando forem os tempos de serviço. Ele ganha um valor para entrar e para a reforma. Tá? Conforme a Constituição Federal, a proibição de acumular proventos de inatividade não se aplica aos policiais militares da reserva e aos reformados quando ao exercício de mandato eletivo na função de magistério ou cargo comissionado ou quanto ao contrato de prestação de serviços técnicos. Então, vamos lá. Lembra lá que nós estudamos que
nós temos as vedações dos cargos públicos. A regra é que é vedada a acumulação de cargos públicos, exceto se houver compatibilidade, 2 de professor, né, um professor e um técnico, 2 na área de saúde. Ok. Essa regra se aplica também para quem está na atividade. Aposentados pelos regimes do artigo 40, 42 e 142. Aí pega os policiais. Então, o policial militar, ele não pode acumular na inatividade cargos. Então, vocês não vão poder, por exemplo, se aposentar como policial militar e querer fazer um concurso num cargo técnico. Não vai dar. Tá? O que ele pode, então? Ele só pode, exercício do mandato eletivo, ou seja, se eleger, magistério, ou seja, pode ser professor da UDESC, da Universidade Fronteira Sul, pode ser um CC, cargo comissionado, e ainda pode prestar serviços para o Estado, por exemplo, através de um contrato de prestação de serviço. Só isso. Mas não vai poder acumular cargo. Tá? Sou da remuneração dos militares. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que se modificar os vencimentos policial ativo. Tá? Por morte, o policial deixará aos seus beneficiários legais pensão. Tá? Então, quando o militar vem a óbito, os seus familiares recebem uma pensão. Tá? Bem como o seu salário família. Quando ocorrendo o falecimento do policial militar, quando em serviço ou em consequência de acidente no cumprimento do dever em razão das doenças, comprovadamente mediante inquérito, o beneficiário perceberá a remuneração correspondente à do policial da inativa no posto ou graduação em que se encontrava o falecido. O policial militar, no caso do policial militar ser promovido pós-mortem, em consequência do falecimento em serviço na manutenção da ordem, será pago ao nível de vencimento ou graduação oposto a que tiver sido promovido. Então, por exemplo, se o policial militar morre em serviço e ele é promovido de segundo sargento para primeiro sargento, tá? A pensão vai ser referente ao posto de primeiro, à graduação de primeiro sargento, tá? Vamos fazer agora umas questões aqui sobre isso que a gente viu até agora, né? Para não ficar tão puxado aí, que a gente foi bastante, tá? Aí na próxima aula a gente vai tratar, então, das promoções, tá? Vamos embora, então. Foi metade do estatuto. Vai botar na -1 daí. Vamos lá, então. Olha só. Concurso de oficial aqui, Oficial da Polícia Militar 2017. Banca IOBV, né? O concurso aí que está com problemas judiciais, tá? Em relação à Lei 6218, ou seja, o Estatuto, né? Em seu capítulo que trata de hierarquia, mais especificamente sobre os círculos hierárquicos, aquele esquema que nós fizemos ali no quadro, tá? Assinale a opção correta. A correta é a letra B. Vamos para a correta, O aspirante oficial PM e o aluno oficial PM são denominados praças especiais. Estava dada essa questão. Ok? O posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo presidente da República e confirmado conferido pelo governador, né? A graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo governador, não conferido pelo comandante geral. Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer o uso do posto de graduação, deverá fazê-lo sem mencionar tal situação ou deverá mencionar tal situação? Estava dado isso aqui também, né? A graduação é o grau hierárquico da praça conferido pelo comandante-geral. O que tem a ver, presidente da República? Cara, concurso de oficial aqui, né? Então, estava dado essa aqui. Vamos lá. Próxima questão aqui, concurso de oficial ainda 2017. Acerca das violações das obrigações e deveres, assinale a opção falsa. Tá? Então, opção falsa. Então, da B para baixo está tudo certo. Então, vamos ler as certas primeiro. O policial militar que por sua atuação se tornar incompatível com o cargo, demonstrar incapacidade no exercício, será afastado do seu cargo. Sim, está dentro aqui daquilo que a gente viu aqui. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da serviço ativo será submetido ao conselho de justificação na forma da legislação peculiar. Estão vendo que só copiaram os artigos?
O aspirante oficial, bem como os praças com a estabilidade assegurada, está aqui, ó, tá? Com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer, serão submetidos ao Conselho de Disciplina, ok? Conselho de Disciplina na forma da legislação peculiar. O policial militar, nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados na Justiça Militar, constituída em primeira instância pelo Conselho de Justiça, em segunda instância pelo Tribunal de Justiça. Pessoal, cuidado, eu já faço isso aqui por gosto. Olha só, tem o Conselho de Justiça, Conselho de Disciplina e Conselho de Justificação. Aqui é para acabar com o concurseiro, né? São 3 conselhos, cuidado. Esse faz parte da Justiça Militar. Esses aqui são internos da Polícia Militar. Tá? Vamos lá. E agora vamos ver o erro ali, ó. A violação dos preceitos de ética é igualmente grave em relação ao grau hierárquico de que cometer? Não. Quanto mais grau hierárquico, mais grave é a violação dos preceitos. Dada também. Não dá para errar. O cara que vai ser oficial da PM errar uma dessas, né? Não dá. Estava dada, tá? Vamos lá. Essa aqui não dá para nós fazer porque ele tratou do artigo 109, né? Nós fomos até o 60. Então, vou pular. Essa aqui dá para fazer com exceção da última letra, tá? Como ele quer incorreta, as outras nós vamos poder aproveitar. Nós fomos até o artigo 60, né? Então, vamos lá, ó. Assinar a opção incorreta. O posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador e confirmado por patente. A graduação é o grau hierárquico do praça, conferido pelo comandante-geral. O aspirante e o aluno são praças de nada especial. Show de bola, tá? O aspirante oficial é hierarquicamente superior às demais praças. Verdade. O aluno é hierarquicamente superior ao subtenente. Verdade. O aluno do curso de formação de sargento é equiparado ao cabo para efeitos de precedente. Sim, exceto quando ele está em atividade operacional. Vamos lá. Atividade de formação, né? O comando, ó, aquele conceito lá, o comando é a soma da autoridade, deveres e responsabilidade de que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens e dirige a organização. Verdade. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Perfeito. Aplica-se à direção e à chefia as regras do comando. Verdade também. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica do policial militar. Verdade também. Ok? Então, estão vendo, assim, são questões, essas da IOBV para oficial, são mais robustas. Vocês vão ver que para soldado foi bem mais simples as questões, tá? Então, aqui para de oficial, eles fizeram uns textos maiores. Assusta quando a gente olha uma questão dessas aqui. É cansativo de fazer, tá? E a última resposta não dá para nós fazermos ainda, porque a gente não chegou lá. E aí vem aqui ó, as questões de soldado, olha só. Bem mais tranquilas, né? Em termos de texto. O que significa isso na prática? Eu ganho tempo. Enquanto eu estou lendo isso aqui, eu demoro quantos minutos? Em média, aqui uns 2 a 3 minutos, né? Aqui, o quanto que eu levo? Segundos. Então, eu ganho tempo aqui, né? Então, ó, de acordo com o estatuto, não precisa nem ler, né? Quando vocês vão, já, uma coisa que vocês têm que pegar a prática é só ver se está pedindo certo ou errado aqui. Tá? Então, olha só, constituem as bases da instituição. Quais são as bases da instituição? Quais são as bases da Polícia Militar? Hierarquia e disciplina. Não dá para ter dúvida disso, tá? Estava dada. Né? Soldado aí 2015, último concurso. Ó. Vamos para a próxima. Ó. De acordo com o estatuto, o oficial é preparado ao longo da carreira para exercício do comando, chefia e direção das organizações. Verdade. São essencialmente elementos de execução. Os sargentos, os soldados ou os cabos e soldados? Dada também, né? Então, quem executa são os cabos e soldados. Quem comanda são os oficiais e quem faz o elo ali são os sargentos. Próximo aí, ó, concurso ainda 2015. Estatuto da Polícia Militar não estabelece como preceito ético. Então, está dentro daqueles preceitos éticos. Olha como é importante saber os preceitos éticos ali. Tá? Então,
Acatar as autoridades é um preceito ético? Sim. Garantir assistência moral e material do seu lar e conduzir a chefia como uma família modelar? Sim, né? Não pode terceirizar a administração do lar. Tá? E ó, praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de coordenação. De cooperação, desculpa, tá? Então, isso aqui está óbvio. Se vocês ficarem na dúvida, leem de novo ali o que significa a ética militar. Porque vai estar na prova de vocês, tá? Então, aquilo ali, aquele slide ali é forte. E aí o erro está aqui, ó. É óbvio que o erro estava gritante para quem prestasse atenção, ó. Fazer o uso de posto ou graduação para obter facilidades pessoais. Isso é ético? Ou isso é antiético? Meu Deus, isso aqui não dava para errar a questão dela. As 3 questões que caíram estavam dadas. Concorda comigo? Vamos lá. Agora, essa questão não dá para nós fazermos ainda, que é a idade de permanência para ir para inatividade, tá? Existe uma idade limite, onde tu atingiu a idade limite, tu tem que ir para a reserva. Tá? No caso das praças ali é 60 anos, mas a gente não vai ver isso agora, porque a gente não chegou no artigo 105 ainda. Tá? Então não é aqueles 70 anos, aposentadoria compulsória lá do civil, tá? O militar é outra regrinha. Só para vocês saberem, tá? Essa aqui não deu para nós chegamos no 60, né? Chegou quase na promoção, tá? E acabou, tá? Então o esquema que eu fiz pro lado de lá, né, vai ficar para a próxima aula aí, né? O pessoal de casa nem vai ver, tá bom?